A consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda estará disponível a partir de amanhã para aqueles contribuintes que já entregaram a declaração. Quem ainda não entregou o documento pode utilizar o campo doação para ajudar a muitas pessoas. Vamos entender melhor como isso pode acontecer? Conversar ao vivo com a repórter Daniele Gonzalez. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão assistindo Manchetes Noticidade. E é isso mesmo. O prazo para prestar as contas com o Leão termina na semana que vem, dia 31 de maio. É um momento de contagem regressiva e quem ainda não realizou esse procedimento pode aproveitar essa oportunidade para fazer uma boa ação. E quem vai explicar sobre isso é a Mirtes de Fátima Santos, que é analista tributária da Receita Federal de Sorocaba. Mirtes, boa tarde. Explica pra gente sobre essa doação e como ela é feita. Boa tarde. A doação é muito simples. Na verdade, essa doação é uma destinação. O contribuinte que a fizer vai ter o valor de volta. De que forma? Ele abre o programa da declaração. Lá no campinho doações efetuadas diretamente na declaração, haverá 3 tipos de fundos. Que fundos são esses? São fundos de amparo à criança e ao adolescente e fundos de amparo e proteção também à pessoa idosa. Vai haver lá os 3 tipos, nacional, estadual, municipal. Escolheu o fundo, opte por um desses 2 fundos. A legislação permite que os nossos contribuintes possam doar, destinar, na verdade, até 3% do seu imposto devido na declaração para cada um desses fundos. Se você optar por um fundo só, vai ser 3%. Se você optar para os 2, será 3% para cada um. Emitiu o DARF, tem que pagá-los ou pagá-lo até o último dia de entrega da declaração, que é 31 de maio. E somente pode participar dessa campanha que nós estamos chamando de Eu Sou Cidadão Solidário, aquelas pessoas que fizeram a declaração no modelo completo. E isso é muito importante para os municípios, né? Isso é muito importante e é importante para as pessoas físicas também, que têm a oportunidade de ajudar as pessoas carentes dos nossos municípios, porque se o contribuinte faz essa doação e ele tem uma restituição, a restituição dele será acrescida do valor que ele destinou. Ao contrário, se ele tem imposto a pagar, ele vai ter resposta, ele vai ter um retorno do que ele pagou numa forma de antecipação desse imposto. O Barazal tem uma pergunta, pode fazer, Barazal. Ô, Dani, pergunta para a Mirtes se ela tem uma ideia do último ano, quanto é que o potencial de arrecadação ou de doação que Sorocaba teria e quanto que chegou a receber? Me parece que foi muito pouco, né? Mirtes, você pode falar sobre as doações que foram feitas no ano passado, que foram muito poucas, né? Então, olha que interessante. Se todos os contribuintes aqui do nosso município de Sorocaba tivessem participado desta campanha, que, como disse, no campo chama doações efetuadas diretamente na declaração, mas na verdade é uma destinação porque volta para o contribuinte, os nossos fundos municipais de amparo à criança e ao adolescente, também de amparo à pessoa idosa, eles teriam recebido algo em torno de 44 milhões e, no entanto, receberam algo em torno de 3%, um pouco menos do que 3% desse enorme valor. Mirtes, mudando um pouquinho o assunto agora, no caso das pessoas que já prestaram as contas, a consulta do primeiro lote pode ser feita amanhã, né? Sim, pode. Lembrando que os primeiros lotes, eles têm prioridades. O primeiro lote, a prioridade é para as pessoas acima de 80 anos. A partir do segundo lote, prioridades, pessoas acima de 60 anos, pessoas com alguma deficiência ou moléstia grave. O terceiro lote está destinado para quem tem a fonte maior de rendimento do magistério, normalmente os professores. E, por último, a prioridade está para quem optar pela declaração pré-preenchida e o PIX na hora de receber suas restituições. E como estão os números em Sorocaba? Qual a expectativa? A expectativa para a entrega das declarações dentro do prazo aqui em Sorocaba está em torno de 204 mil a 210 mil declarações. E o que acontece com as pessoas que não prestarem as contas? Então, a primeira situação desagradável, o contribuinte que está obrigado a fazer declaração do imposto de renda e não a faz, o CPF vai ficar suspenso. Começa por aí. Depois, certidões negativas não serão emitidas para esse contribuinte, o contribuinte não consegue obter passaporte e por aí vai. Há várias consequências. É importante declarar e principalmente dentro do prazo que ninguém quer pagar multa, né?
E dia 25 de maio é uma data bem importante, né? Sim, Daniele, 25 de maio é o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. Nós aqui da Receita Federal vamos conversar com os nossos contribuintes. Temos muitas informações no nosso site para aliviar não é a palavra, para mostrar à comunidade, à população, o quanto a gente tem trabalhado em prol dos nossos contribuintes. Foram criados os chats, nós estamos criando PAVs, que são postos avançados de atendimento nas prefeituras. Sorocaba ainda não tem uma, mas nós estamos já pensando para o próximo semestre. Nós temos o Léo, que é o Leãozinho, lá no site. Quem for fazer sua declaração de imposto de renda, se estiver com dúvidas, pode clicar lá no Leãozinho, que nós vamos ter essa resposta, né? Então, nós temos um monte de atividade, nós temos os NAFs, aproveitando a oportunidade que aquelas pessoas que não têm condições de pagar aos contadores e precisam, né, fazer essa obrigação acessória, precisa apresentar a declaração, procure um dos nossos NAFs. Nós temos NAFs em todo o nosso entorno aqui. Temos um em Salto, no CEUNSP, temos nas FATECs Itapetininga e Tatuí, temos aqui na Sorocaba, na ETEC, Fernando Prestes. Nós temos também em São Roque, na Faculdade Unição Roquense e também na Faculdade FAIT de Itapeva. Finalizando, tem algum recado para reforçar a importância da declaração do imposto de renda? Então, minha gente, essa é uma ação não só de obrigatoriedade, mas é um dever de cidadão, porque uma vez que a gente cumpre com a nossa obrigação, os governantes têm condições, têm recursos para colocar em dia um monte de serviços dos quais nós precisamos: saúde, segurança, educação, né? Certo. O apresentador tem mais uma pergunta pra gente? Pode falar, Barazal. Ô Dani, passe para a Mirtes aí, ainda naquele assunto da doação, para que as pessoas entendam realmente a importância disso. Esta doação, ela é... a redução é no imposto devido, né? Por exemplo, você deve imposto, então você vai pagar menos imposto porque essa parte vai ser doada, é isso? Pede para ela explicar, só para que a gente entenda realmente. Mirtes, voltando a falar sobre a parte das doações, ela faz parte do imposto devido, certo? Certo. É interessante porque muita gente faz confusão. Nós não estamos falando em doar parte da nossa restituição ou doar parte do imposto que tem a pagar. Eu já ouvi essa expressão, fiquei até assim meio... Não é isso, gente. Quando nós somos declarantes do imposto de renda, nós somos obrigados a fazer a declaração do imposto de renda para quem tem rendimentos, né, acima da tabela principalmente, a gente vai necessariamente todo ano deixar uma parte do nosso imposto de renda para os cofres públicos. Isso é normal. Quando durante o ano a retenção do imposto de renda foi menor do que a sua faixa, né, do imposto de renda, então você tem que complementar, isso chama imposto a pagar. Quando você apresenta a sua declaração, teve despesas altas com saúde, por exemplo, então a sua base de cálculo diminui, naturalmente você vai receber uma parte daquele imposto que foi retido durante todo o ano. O imposto de renda devido, então, é aquele valor que vai para o governo e não volta mais para nós, tá? Então nós estamos doando 3% para cada fundo na declaração desse ano, 2023, para os nossos fundos. Então, aquele recurso que vai para o governo de qualquer forma, ele vai voltar para os nossos municípios em formas de recursos que vão ajudar as pessoas carentes. E esse valor vai voltar para nós. Assim, se eu tenho uma restituição de R$1.000, eu dou 200, eu vou receber de restituição 1.200. Ao contrário, se eu tenho R$1.000 a pagar, eu doei 200, eu vou ter que pagar apenas 800, porque os 200 foi uma espécie de antecipação. Então, não sai nada do nosso bolso, nós ajudamos as pessoas carentes do nosso município. Nós temos muitos municípios aqui ao redor que trabalham muito para que as pessoas tenham essa informação. E, infelizmente, porque o termo sai como doação, as pessoas entendem que não terão de volta. Mas terão, é uma destinação. O termo doação é por conta da criação dos estatutos que traz lá doação. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o estatuto que criou também o Fundo de Proteção à Pessoa Idosa. Tá bem explicado, hein? Barazal? Tá bem explicado.
explicado. A Mirtes é muito boa para explicar. Só fala para ela, só para terminar, a última pergunta. Para ela reforçar a consciência desse ato, dessa doação, para que as pessoas tenham consciência. Mirtes, então reforçando, a consciência desse ato é muito importante, né, essa doação. Olha, é de uma importância, que é como eu te falei, 44 milhões poderiam ter se recebido nessa cidade. Quantas pessoas poderiam se beneficiar, não é? Os nossos fundos municipais trabalham com os conselhos aceitam os projetos dessas entidades filantrópicas que existem na nossa cidade, que cuidam das pessoas carentes, através de cursos, através de amparo, de clubes para os idosos. Então, tem muita coisa bacana. A gente ouve falar que em Sorocaba, e eu não sou da Sorocaba, mas eu ouço muito, em todas as partes a gente tem pessoas que se voluntariam para fazer serviços voluntários. Todas as festas a gente vê muitos voluntários tais. As pessoas falam assim, eu gostaria de ajudar, mas eu não tenho tempo. Então, minha gente, por favor, não tem tempo? Vamos fazer essa doação através da nossa declaração, que é uma doação que volta para você. Ajuda muita gente, ajuda o nosso município, todos ficamos bem. Perfeito, muito obrigada pela explicação, viu, Mirtes? Então, reforçando, Barazal, dia 31 de maio é o prazo final para prestar as contas com o Leão e essa é uma ótima oportunidade de fazer o bem e ajudar outras pessoas também, né, Barazal? Para quem não fez a declaração ainda, é realmente uma boa oportunidade. Obrigado, Dani. Detalhes, portanto, da restituição do imposto de renda aqui no Manchetes Noticidade.